Você é uma pessoa boa ou uma pessoa má? Da onde vem a capacidade do ser humano de fazer maldade e fazer coisas hediondas no mundo e para as pessoas? Você já ouviu falar de termos como o efeito Lúcifer, banalização do mal, ou que o nosso próprio ego pode ser uma grande armadilha para o bem-estar e para a paz das pessoas? Esse é o tema do nosso Chá com Prosa. Pega o seu chá, vem aqui com a gente e vamos discutir um pouco sobre a maldade humana. E aí, pessoal, somos pessoas boas ou pessoas más? Sabe que eu sempre trago o tema que a gente vai conversar aqui no meu almoço. E, e tem a minha ajudante aqui, né? A minha mulher. E hoje eu falei assim: e aí, o que que vocês têm para falar sobre a maldade humana? Daí, daí sempre cria um clima assim: maldade humana, não, né? Uau, é um tema denso, talvez, é um tema assim. Não sei se polêmico, mas há quem acredite que a maldade não exista. É, depende do signo, né? Acho que pisciano acredita assim que a maldade não existe, tá tudo certo, faz tudo parte, né? Tá. Mas a primeira pergunta que me veio foi quando o Marcelo falou hediondo, né? Tem umas palavras que eu nem sei o significado direito, né? Tem, tem alguns crimes, não sei o que, né? Qualificados, assim. É, mas então, o que que é maldade, né? Maldade é algo que eu interpretei que foi maldade? Ou é categórico e objetivo, né? Isso foi uma maldade, sim, né? E daí tem algumas ações que eu enxergo assim, nossa, que cruel, né? Sim. Daí é uma crueldade isso, né? Sim. Mas eu acho que várias agressões ou ações, eu acho que eu já contei isso em algum episódio, né? Que eu lembro sempre de uma frase muito utilizada na comunicação não violenta, na CNV, que é que toda agressão é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. Será que a maldade também é a expressão de algo legítimo que está por trás dessa pessoa? Ou não, né? Às vezes legítimo no pensamento dela, né? Acho que um pensar e uma compreensão sobre a vida e alguma coisa fez ela fazer isso. Ou não, são coisas impulsivas que a pessoa nem sabe que está fazendo uma maldade e está fazendo, né? Então acho que tem fontes e raízes de ações trágicas das mais diversas, né? E das mais leves às mais intensas atrocidades, né? Eu fiquei lembrando de. Eu me perguntei assim, eu acho que eu convido todo mundo a gente se perguntar, né? Revisitando a nossa própria história, quando que eu enxergo ou sinto que eu fui maldoso, maldosa? Será que em algum momento eu fui? Será que eu. Ah, existe uma pessoa que jamais cometeu uma atitude maldosa, de algum sentido? Né? E me veio uma situação. Acho que eu não vou contar agora, eu vou deixar para vocês falarem um pouquinho e depois eu conto. Uma maldade que eu senti. E sabe uma ação que você faz e se diverte, tem até prazer, sabe? Tem prazer em fazer. Parece que até surge. A gente fala assim, pode ser até dar uma euforia de ter feito isso. Acho que será, talvez faça parte um pouco da natureza humana. Isso tudo. Acho que são respostas inatas, né, que a gente tem em diferentes situações, assim. Eu acho que se é maldade ou não, eu acho que tem a ver com a intencionalidade, né? Tem a ver com o que é.
como é isso interpretado socialmente, né? Enfim, se causa dano ou não ao outro, se é intencional, se não é, o que motiva esse comportamento ou não. Porque, sim, eu concordo que essa agressão, ou até ficar feliz com o sofrimento do outro, né? Como o Susumu colocou aí, isso também é uma resposta inata. Né, que acontece quando eu vejo o outro como diferente e, portanto, merecedor de sofrer, né? E aí ela compete com outras respostas. Então eu acho que tudo isso é parte da gente. Não acho que existe assim, a gente é essencialmente só bom ou só ruim. Eu acho que tudo isso é muito contextual também, né? É assim que eu vejo as coisas. Eu acho que então é justo a gente trazer uma pergunta e uma reflexão. Né? Nós somos brasileiros. Se nós tivéssemos nascido na Alemanha, né, pós Primeira Guerra Mundial, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, vocês trabalhariam num campo de concentração? Sabendo do que a gente sabe hoje, não, né? Mas naquele momento, né? E se a gente. Eu não sei o que se passava na cabeça das pessoas, né? O que elas Sabe, foram pessoal, ensinadas. vamos fazer então uma outra linha de raciocínio. Quando teve a queda das Torres Gêmeas, sabe? 11 de setembro, né? Foi 11 de setembro. Surgiu no coração de vocês dois, ou de quem está ouvindo aqui, um senso de justiça? Um senso de tipo, não, quem fez isso tem que pagar? Porque é bastante comum a gente ir por essa linha de raciocínio, vocês concordam? Peraí, isso está errado. Isso que foi feito é maldoso. Então, graças a essa linha de raciocínio, isso chancelou o governo americano e outros governos europeus a invadirem o Iraque e o Afeganistão. Não foi? Foi graças às torres que eles invadiram lá. Só que aí vem um outro ponto. Se você for ver, né, a fala de alguns países orientais, por exemplo, do Oriente Médio, né, ou no Afeganistão, eles falam que os Estados Unidos causou muito dano aqui, muito mal aqui para a nossa nação, e é em nome disso que a gente está indo lá mostrar para eles o que eles estão fazendo. Tem um componente histórico interessantíssimo aqui, que quem financiou a Al-Qaeda, a princípio, foi os Estados Unidos, contra a Rússia. Né? Bin Laden foi amigo. Tanto é, isso é tão interessante, que se vocês assistirem ou lembrarem do filme Rambo 3, o Rambo 3 está guerreando junto com a Al-Qaeda. E aí é um ponto muito interessante, porque é bastante discutível se o que o governo americano fez em alguns países é realmente muito bacana, ou digno, ou bonzinho. Né? Tem histórias da indústria farmacêutica pesadíssimas na África. A Europa inteira colonizou a África de uma maneira bastante predatória. Então, olha só que interessante. Se a gente teve uma ideia de senso de justiça quando as torres caíram, talvez a ideia de justiça dos outros esteja indo nessa linha. Mas você sabe que eu não tive esse raciocínio. Você falou, eu não pensei nisso quando aconteceu, né? Mas eu acho que é porque eu não pensei que era um lado contra o outro, uma coisa assim. Eu pensei, assim, que trágico que isso está acontecendo. Mas não de pensar, tipo, esse lado foi maldoso e esse foi bom, alguém tem que pagar. Pode ser que, assim, né, Lado outras pessoas vingativo. tenham tido esse. Eu concordo, entendi essa lógica de raciocínio. Por isso que eu acho que é tudo muito contextual, né? De onde começa ou não essa maldade, né? Como que isso é interpretado ou não. Eu acho que o nosso ponto de vista é muito limitado, né? Para pensar, assim, na maldade como tendo um começo e um fim, assim, sabe? Eu acho que é tudo muito De curto cíclico, né? prazo. Exato. Eu acho que aqui depois a gente pode falar um pouco da proteção do eu e do ego e da identidade. Né? Isso gera reações muito fortes. Sim. Mas se a gente for pegar, né, uma teórica política, a Hannah Arendt, que ela cunhou o termo banalização do mal, ela fala que eu usar da minha ignorância para falar que eu não sabia faz com que as pessoas
cometam muito atos maldosos. Então, por exemplo, muitas vezes a gente não quer saber de algumas coisas para a gente não ter que fazer algo. A Hannah, ela ficou muito famosa, pessoal, no julgamento do Eichmann. Eichmann, ele era um oficial nazista que era responsável pela parte... ele era responsável pela logística para mandar judeus para o campos de concentração. E uma coisa interessantíssima no julgamento dele é que quando perguntam para ele, ele fala assim, eu não fiz nada de errado. Eu não matei nenhum judeu. Eu não fiz, sabe? Eu não tenho problema nenhum com eles. Eu só estava atrás da minha mesa fazendo o meu trabalho. E se a gente for olhar, né, como funcionava a máquina nazista, né, e como que eles chamam? A solução final, né, que eles chamam a maneira como eles começaram a exterminar os judeus, ninguém era responsável. Uma pessoa tirava as pessoas do trem. Uma pessoa fazia a divisão. Uma pessoa colocava na fila, né? Uma pessoa falava para tirar a roupa. Outra pessoa falava para entrar no chuveiro. Outra pessoa só colocava o veneno no cano. A outra pessoa pegava os corpos e cremava. Vocês entendem que é muito fácil, às vezes, eu jogar a culpa no mundo ou pelo mundo do jeito que é, mas eu não tenho nada a ver com isso? A gente não costuma ter uma reflexão muito grande sobre os danos que as matérias-primas do nosso celular podem estar causando. Ou quem que está ouvindo a gente aqui realmente colocou lá na lista para não esquecer de comprar suco de uva que tem trabalho escravo. Quem está ouvindo aqui sabe disso? Ou quando ouviu essa notícia, realmente anotou? Você lembra quais são as empresas que promovem trabalho escravo? Ou quais as empresas de roupa que promovem trabalho escravo, como a Zara? E aí, olha que interessante. Será que é tão distante eu não querer, né, me voltar para essas questões que estão acontecendo no mundo agora? E é tão distante, por exemplo, do nazismo? Muitas questões, hein? Ó, são tantas questões que a Vivian até deu uma Até piscada. caiu. Mas vocês entenderam uma linha de raciocínio? Ele pega e fala que ele não tinha culpa, porque ele só fazia a logística. Então, se eu não paro para pensar quais marcas de suco de uva promovem um trabalho escravo, será que eu estou tão distante assim do trabalho do Eichmann? Nó, viver desse jeito agora vai dar trabalho, hein? Né? O quanto de consciência, né? A gente pode cultivar ou discernir ou se preocupar, né? Tá se preocupando. Eu sinto que é assim, uma responsabilidade, né? E um discernimento não só pessoal, né? Mas o que a gente alimenta como um sistema, às vezes, maldoso, né? Injusto, desequilibrado. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que se eu ficar me preocupando em tudo, parece que isso é me maltratar também, às vezes. Né? Como que parece que não vai dar para viver desse jeito. Melhor eu sair dessa dimensão, desse plano terreno, porque eu não vou suportar. Né? É, ao mesmo tempo, existe espaço, né? De um discernimento, eu sinto. Né? Talvez alguns movimentos, até o próprio capitalismo pode se dizer assim, um sistema que exige muito e perpetua, eu diria, a marginalização de muitas pessoas e vidas humanas. Né? Então, mas o que a gente faz? O sistema está dado agora. Né? Parece que é assim, eu nasci nesse sistema, o que eu faço com isso? O que eu posso alimentar,
fazer girar a roda num certo sentido ou no outro sentido. E o que isso tem a ver com a maldade humana, às vezes pessoal, coletiva, e ficar refém de um sistema, né? Então, quando você pergunta assim, Marcelo, vocês iriam trabalhar no campo de concentração? Será que eu teria escolha? Teria liberdade de escolha? Eu poderia me recusar, e daí é quase como se eu recusasse a própria vida? Ou eu, ou eu, ou eu trabalho, ou o quê? Né? Ou você pode ser até julgado como, então você está infiltrado aqui, né? Você é o inimigo, então. Mas sabe o Mas que eu é acho um que é o jogo, grande né? ponto? Ouvindo o Susumo, acho que tem um ponto, e você me clareou um olhar aqui, Susumu. Porque realmente é quase impossível eu ter uma ação engajada em todos os lados que possam promover mal. Como eu falei, na roupa, no celular, no computador, no componente eletrônico, no diamante de não sei o que, sabe, do suco de uva, porque há uma estrutura. E quando a gente pega e fala da banalização do mal, né, eu ando estudando um pouco esse olhar da Hannah Arendt, mas na verdade você me trouxe um insight incrível. Talvez a grande saída seja entender essa natureza humana e como nós seríamos passíveis de algumas ações. E isso nos promove um comportamento de mais proximidade e de cuidado e de entendimento e menos talvez aquele senso de justiça, de raiva e de angústia que promove muito dano no mundo, talvez promova até mais a diferença entre eu e eles. Gente, De eu tô saber boiando que na conversa. Como eu caí, eu não sei nem o que vocês falaram. Então, você estava depois falando vocês me localizam. do termo que a Hannah Arendt ela cunhou sobre banalização do mal, né? E surgiu por causa do Eichmann, no julgamento do Eichmann, que ele era um cara que fazia a logística dos judeus para os campos de concentração, e ele fala que ele não é culpado de nada, que não é ele, né? E aí, quando a gente pega e olha tipo, tudo, por exemplo, até se a gente for pegar uma pessoa ambientalista, o nosso peixe, a carne, é realmente muito amplo. E talvez para diminuir aquele senso de justiça entre nós e eles, tipo, os alemães fizeram, os japoneses fizeram, eles isso, talvez a gente entender que faz parte da nossa natureza humana. Talvez aqui seja um grande ponto para diminuir, talvez isso que a gente chama até de mal. Só um ponto. O que a Hannah Arendt fala para diminuição da banalização do mal é o ato de pensar e de conscientização humana. Ela vai para esse lado. Eu acho que tem que ter também acho que nesse raciocínio do Susumo, né? Uma consciência da estrutura de poder, né? Porque tem muito a ver com isso, assim. Se você está submetido a uma estrutura que você não tem poder, né? Você está numa posição hierárquica muito baixa, e esse já tem vários estudos mostrando isso, né? Que aí tem dois pontos. Eu acho que a estrutura de poder submete algumas pessoas a algumas coisas que elas não têm escolhas, verdadeiras escolhas, como o Susumu colocou, né? E um outro ponto é que, assim, além dessa questão da estrutura de poder em si, muitas vezes a gente não tem a consciência. Eu acho que a questão da consciência é um ponto, e a outra coisa é isso do poder, né? Que a gente tem que pensar, assim. Como que a gente pode contribuir nessa conversa no dia a dia, do nosso dia a dia, né? Então, acho que tem um lado coletivo, sistêmico, estrutural aí, né, que a gente estava comentando. Tem até grupos e ativistas que são muito rigorosos em consumo, né, como o Marcelo estava falando, de estudar a cadeia produtiva de cada objeto, alimento, elemento que você adquire, né? Então, essa cadeia produtiva pode ser hoje em dia e tem sido muito valorizada para a gente refinar o nosso olhar, como essa descoberta de mão de obra escrava e tal, né? Então, isso é um lado coletivo interessante, né? Tem até movimentos de simplicidade voluntária mesmo, né? De uma vida que
que agride o mínimo possível as pessoas e a natureza em si. Mas tem, mesmo assim, eu diria que tem um outro lado pessoal, quando eu falo assim, de onde surge a maldade de uma pessoa, né? Assim. E às vezes mais diretamente, é do ódio, é da raiva, né? Mas da onde surgiu esse ódio, essa raiva, né? E daí a gente vincula com, eu diria, princípios de vida pessoais, né? Agrediu tanto alguns princípios, ou exemplos mais práticos, né? Sei lá, de um aluno que matou a professora. De que lugar veio essa ação, essa atitude, né? E tem toda uma história aí pessoal que planejou a fazer isso, né? Mas tem uma ferida grande aí, né? Como eu coloquei no começo, não surgiu do nada essa maldade que a gente enxerga como um ato condenável, né? O que poderia ser condenável até também o que ele viveu com outras pessoas? Será que ele não sofreu também maldades, né? Então tem um lado pessoal aí de história que não que, vamos dizer, justifique o ato, né? Mas que, como a gente estava contando, a maldade não surgiu do nada, né? Apesar de a gente poder discutir casos psicopáticos, né? De psicopatas que têm um traço de personalidade que tem intensamente essa característica mais Mas a porcentagem é muito baixa, egocentrista. né? Se a gente for Ah, ver o sim. Sim. tanto de maldade que acontece no mundo e o tanto de maldade que acontece no mundo por psicopatas, psicopata praticamente nem faz dano. Né? O grande ponto é porque às vezes pessoas normais causam tanto dano. Né? Acho que você trouxe uma questão Sim. comportamental, que realmente a gente não sabe o que está por trás. E é muito comum quando a gente vai olhar a infância de até psicopatas, de serial killers, você consegue entender aí sabe, um rastro que foi gerando essa dor e para comportamentos perversos, né, e autocentrados e maldosos. E Né? não só a dor, né? Mas as competências, né? O tipo de ação que aquela pessoa faz é também aprendida, né? Então acho que tem esse ponto, né? Então tem. Pessoal, acho que. Desculpa, mas sai de um ponto que nós somos herdeiros dos macacos raivosos. Os macacos bonzinhos morreram todos. É verdade. Né? Nós, Homo sapiens, quando a gente desenvolve. A gente nem era o grupo mais populoso de Homo, sabe? De hominídeos. Sabe? A gente era um grupo pequeno. Mas quando a gente desenvolve a habilidade de pensamento, a habilidade cognitiva, a gente começa a dizimar todo o resto. Neandertais, Homo erectus, sabe? Então, a gente busca esse domínio, né? E os nossos antepassados são esses. Mas eu Em acho que uma tem das uma coisa. teorias, né? É, Mas eu sinto que, te ouvindo, Marcelo, me veio bem um comportamento dentro de empresas, corporações, assim, que é tipo ter um senso de tem uma diferença, né, de ambição e ganância, assim, ganância no sentido de eu posso passar por cima das pessoas para conquistar aquilo que eu quero, né? E, e posso puxar o tapete, posso fazer de tudo, né? Então tem um senso de fato parece de território, assim, de identidade, de conquista a qualquer custo, assim, Ou de não sei. pertencimento. eu acho que tem muito a ver, assim, a origem até dessas emoções, dessas coisas, tem muito a ver com assim, a gente se fixar muito ao ego mesmo, né? Eu acho que tem uma ideia de sou eu, isso é meu, dessa separação que é uma ilusão, né? E quanto mais a gente se aferra a essa visão,
né, do nosso próprio ego, tem mais chance da gente cometer esses atos, assim, porque é como se você precisasse defender isso de alguma forma, né? E na Então, verdade a gente precisa, né, Vivi? não, a gente precisa, mas assim, a gente não. A gente tem uma visão tão aferrada ao nosso ego que a gente esquece que a gente é pertencente ao meio e que a gente também é parte do meio, né? Que a gente não é separado. Isso também é uma ilusão que eu acho que faz com que a gente cometa esses atos e esqueça que isso tem impacto para nós mesmos, né? Assim, então eu tenho que defender tanto o meu ego, né? E fico tão preso nisso que eu esqueço que as coisas passam, eu esqueço que as coisas mudam, que daqui a pouco aquilo não tem tanto valor, né? Enfim, e aí eu vou ficando. Eu acho que isso é o ponto principal, assim, de onde vem a maldade, digamos assim, né? Porque a gente fica preso, inclusive, ao nosso ponto de vista. Né? Eu lembro quando eu fiz o grupo de mindfulness lá nas penitenciárias. Eu lembro muito claramente dessa fala, assim, quando eu fiz o andando na rua, né, com as pessoas, que é o andando na rua é aquela uma prática, para quem não fez, que você imagina, enfim, que uma pessoa está caminhando e ela não te cumprimenta, né, frente ao seu cumprimento. E aí cada um vê essa cena no grupo de uma maneira, né? E aí essa pessoa falou assim, que ele nunca iria imaginar que tinha outras formas de ver isso. Que aquilo que ele via, para ele, era a única possibilidade. Se ele soubesse disso antes, ele não estava ali, naquele lugar. Né? Então, assim, eu fiquei, assim, boquiaberta de pensar que realmente algumas pessoas não conseguem ter um mínimo de perspectiva, né? Elas estão tão estímulo-resposta, que elas têm que defender aquilo que elas acreditam, né? Eu acho que vem daí, nesse sentido, né? Da defesa do ego, assim. Sabe, pessoal, vamos pensar como. Vamos pensar na habilidade social humana. Da onde nasce a habilidade social humana? Né? A gente tem todo um aparato neurofisiológico de conexão. A gente é feito para isso. Né? Inclusive, se você não tiver um bom desenvolvimento, né, em apegos e afeto, quando você é pequeno, isso afeta a sua saúde mental e física para o resto da vida. Então, quando a gente nasce, a gente precisa ser o quê? Acolhido. Não precisamos? A gente precisa pertencer. Então, às vezes eu pergunto para as pessoas o que nasce primeiro no ser humano? A agressividade ou a compaixão barra amor? A primeira coisa que nasce no ser humano é fazer parte. Essa é a primeira coisa. E quando eu faço parte, pessoal, eu faço parte de um conjunto de heranças culturais, sociais, econômicas do espaço que eu nasci. E isso se torna a minha verdade, isso se torna quem eu sou. Além de Porque, familiares, né? exatamente. Né? E aí, e esse quem eu sou se torna o meu ego. Como eu olho o mundo, a minha perspectiva, a minha verdade. Pessoal, como psicólogo clínico, as maiores dores que a gente encontra dentro da clínica é quando a pessoa, quando acontece algo na vida da pessoa que afeta o meu senso de eu. Quando morre um cônjuge, quando morre um filho, eu deixo de ser mãe, eu deixo de ser filho, quando eu sou mandado embora. Quando alguma coisa afeta a identidade, isso gera um sofrimento enorme para o ser humano. Porque é como se eu ficasse perdido. Então, para proteger o meu senso de eu faço qualquer coisa, porque senão é dor, senão eu fico perdido para o mundo. Eu não sei quem eu sou. Então, imagina só, eu me desenvolvo dentro de uma cultura, e na minha cultura a gente come galinha só preta, não come galinha marrom. Quando eu entro em contato com uma outra cultura que come galinha marrom, o problema não é que ela come galinha marrom, é que ela agride a minha verdade. E para proteger a minha verdade, eu sou passível de matar, sim. É por isso que a gente sabe, através de alguns estudos, que quando eu não me identifico com a pessoa, com a cor, com o credo, com a nacionalidade, quanto mais eu vejo o outro como diferente, menos habilidade empática eu tenho. Então, menos eu vejo o outro. E como eu não vejo o outro, se o outro sofre, eu não sofro. E é nisso que causa Susumu. Tem até um estudo muito interessante sobre isso. Que nem você falou, eu sinto prazer quando o outro se ferra. E sente mesmo.
Porque quando eu vejo alguém que eu amo ou me identifico sofrendo, eu sofro junto. E isso cria movimentos humanos de altruísmo, de ajuda, de compaixão. Porque se dói no outro, dói em mim, então eu quero tirar aquela dor no outro. Mas quando eu não me identifico com o outro, quando ele sofre, eu sinto prazer. Né? Então, essa desconexão faz com que o sofrimento do outro gere prazer em mim. Se o outro se ferrou, eu estou bem. Só que o problema é que isso traz uma grande angústia para o ser humano. Porque se eu fiquei feliz porque o outro se ferrou, se eu me ferrar, o outro vai ficar feliz. Entende? E isso vai fazer com que eu tenha um comportamento de proteção enorme e, em nome disso, eu posso matar. É o que acontece de uma maneira tão intuitiva hoje em dia com a política. Né? Ou com todas as guerras do mundo tiveram uma característica: vilanizar a outra nação, vilanizar a outra religião, vilanizar a outra cor. Porque daí o outro e eu não tem nada a ver. Ô, E Marcelo, só um parêntese. diga, Vivi. Uma coisa que é interessante, eu estava falando da questão do poder, né? Uma coisa que favorece eu ver esse outro como diferente é o quanto eu julgo que ele tem mais ou menos poder que eu e como que eu julgo que ele usa esse poder ou não. Né? Se ele usa esse poder para beneficiar os outros ou para me beneficiar de alguma forma, eu me conecto. Né? Se ele usa esse poder para prejudicar os outros e se beneficiar, eu começo a gerar esse tipo de distância. Então, é muito importante a gente olhar para essa estrutura de poder quando a gente pensa em maldade, não só na habilidade empática. Porque o que Mas de afeta essa identidade habilidade também. empática também, sim, de identidade, totalmente. Porque eu tendo a me conectar com aqueles grupos que eu sei que tem ou não um poder parecido com o meu, né? E o quanto eles usam isso para aquilo que eu considero. Aí sim a identidade parecido comigo, aquilo que eu valorizo ou não. Né? Então é muito importante olhar para essa questão do poder e também o que essa pessoa faz com esse poder. De novo, tem a ver com o meu ego, né? Tem a ver com esse senso de identidade, né? E que eu acho uma coisa importante, né, Vivian? Porque não é só com o poder. Porque eu também posso olhar aquela classe social abaixo de mim e não me importa. Ela, sabe, quanto pior ela tiver, melhor eu me sinto, sabe? Então, tem essa questão também da Mas identidade. também tem a ver com o poder, né? Porque, por Me exemplo, eu mantendo. posso ver abaixo de mim e com baixa, sei lá, com baixo poder, né? Com baixo poder e pouco amigáveis, assim, digamos assim, pessoas que já não têm poder, então elas fazem coisas que não são nada úteis. Então eu julgo essas pessoas aí com desprezo, né? Com desprezo, para mim dane-se, não importa. Vou E as resistir, outras que vou ter que ah, apresentar minha caneca aqui. Já apresentei minha caneca aqui, né? Vocês conseguem ver aqui? Para defender a minha identidade, O que está escrito tem. eu só consigo ler foda-se no final. É que está espelhado. Lê aí pra gente. tá espelhado. Meu mais sincero, foda-se. Eu Essa desconexão. ganhei essa caneca aqui, né? Vocês não conseguem ler? Poxa, que pena, hein? Mas agora Foda-se, você né? falou, faz Você não sentido. consegue ler. Agora ficou certo. Agora ficou certo. Meu Agora sincero. sim. Ah, então tá bom. E eu acho que tem muito a ver com essa sensação de ameaça, assim, que às vezes a gente se sente ameaçado. E daí, meu mais sincero foda-se pra me proteger de qualquer forma. Eu não tô nem aí e vou passar por cima de todo mundo porque é uma sensação de sobrevivência, às vezes, né? Então, acho que isso tem a ver com a identificação, a identidade, o pertencimento e tal. Então, acho que é um passo, né? Mas tem um passo que a Vivian começou a comentar sobre poder, né? Ou uma certa hierarquia aí, uma relação. Mas eu diria que em todas as relações existe uma relação de troca. E se a troca, no meu entender, está descompensada, eu posso usar o que for para eu compensar essa relação.
Então eu me sinto injustiçado com isso, então eu posso fazer de tudo para eu fazer justiça, né? Acho que é um senso de, às vezes até de vingança, né? As maldades vêm de uma vingança, sim, de uma compensação, de uma sensação assim, eu preciso fazer alguma coisa porque desse jeito não vai ficar. E daí eu justifico qualquer ato meu, porque eu preciso compensar isso. E às vezes é uma força até maior que eu mesmo. Eu nem tô muito consciente disso. Mas alguma coisa está dentro de mim que eu preciso fazer. É quase um acerto de contas impulsivo. E faz com que eu faça atrocidades. E daí a ideia é que existem formas e formas para a gente talvez compensar essa relação, né? Essa xícara, não é à toa que eu tenho essa xícara, né? Porque acho que a gente já comentou em algum episódio que existe um equilíbrio entre bondade e justiça. Porque se a gente pender muito para um lado, a gente é bonzinho demais e de fato a gente é abusado. Então precisa de um pouquinho de foda-se para não ser abusado também. E você deixar de ser maldoso com você mesmo. Mas o que é maldoso com o outro, né? Vai pender para um compensar assim do seu jeito, porque você é o justiceiro. Então, até que ponto Eu não tem sei lados se eu aí? concordo, Sussumo. Tranquilo, é bom não Não, concordar não, também. é justamente, sabe, pelo seguinte, eu acho que eu ser uma pessoa boa não necessariamente faz com que eu seja abusado. Eu ser uma pessoa ingênua da minha natureza, na natureza do mundo e na natureza da relação do mundo, isso vai fazer eu ser abusado. Sim, Né? pode A gente usar a acaba palavra boa confundindo de qualquer forma, né? de muitas Sim. maneiras, né? Então, na minha opinião, o que a gente precisa é de entendimento da minha natureza e da natureza do mundo e das relações. Isso vai me deixar atento para não cair em algumas coisas ou algumas situações que vai me causar mal. Que esse sim é o montar nas minhas costas, né? É o ser abusado. Mas o ser abusado ou montar nas minhas costas tem a ver com ingenuidade. Tem a ver com, eu acredito no bem das pessoas e só me ferro. Não, peraí. As pessoas são pessoas. E que, como a gente pegou e falou aqui, quando tem alguém mandando, é capaz de ela fazer algumas atrocidades. Às vezes, cuidando, buscando da identidade dela, é capaz. Às vezes, ela não vai conseguir não sucumbir a alguns impulsos agressivos ou sexuais, ou seja lá o que for. Então, por exemplo, sabe, poxa, a gente sabe que, infelizmente, a maioria dos casos de assédio sexual com crianças é feito por pessoas próximas, por vizinhos, por familiares. Então, se eu sei que é assim e eu tenho um filho, eu tenho que ficar atento sim. Eu não posso simplesmente, porque eu acredito na bondade humana. Peraí. Sabe, se eu tenho uma empresa e tenho um caixa, poxa, não é por desconfiar, mas vamos fechar o caixa todos os dias? Né? Por quê? Por causa da natureza humana. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente confunde o ser bom com ingenuidade. E o pior, a gente olha a maldade também como um ato maléfico só. Pessoal, é muito raro ações maldosas serem de graça. É muito raro. Se a pessoa rouba o seu carro, basicamente o que fez ela não tem nada a ver com você. Não é porque ela acordou e falou você é mal. É porque ela quer aquele ganho, quer o dinheiro, quer uma ascensão social, quer ser respeitada de um jeito danoso. Ô, Até Marcelo, criança. Diga, Vivian. só você estava falando ali da questão de abuso. A minha ingenuidade faz com que eu seja abusado. Né? Eu só queria entender um pouco melhor o seu raciocínio, assim, para ver se eu concordo com isso. O que eu quis dizer, e foi ótimo você ter trazido esse ponto, Vivian, que infelizmente quando a gente não tem algumas informações, isso pode nos colocar numa situação vulnerável e a gente pagar um preço muito alto sobre isso. Então, uma vez que a gente tem informação e conhecimento, é mais fácil eu me proteger.
Mas a ideia de que eu acredito na bondade das pessoas pode ser extremamente danosa. É isso que eu estou querendo falar. Entendi. Então, por exemplo, eu pegar e ir para um lugar, que nem eu sou paulista, quando eu vou para o Rio de Janeiro, eu tenho que tomar cuidado com algumas coisas, mas eu não sei o que eu devo ou não devo tomar cuidado. Sabe? Agora, se eu pegar e falar assim, não, eu acredito que as pessoas, eu posso me colocar numa situação que eu não gostaria. Então, é esse tipo de ingenuidade. Entendi. Eu acho que saber, então, te previne alguns tipos de abuso, né? Mas não necessariamente você não ser ingênuo não vai fazer com que você não seja abusado, né? Não, porque eu posso pegar e sair com o meu carro e alguém me assaltar ali do lado de fora. Sabe? Tipo, né? São circunstâncias da vida. Mas o que eu tô falando é aquela ideia de ser bonzinho e alguém se... Não, peraí, aqui eu tô sendo ingênuo ou me falta conhecimento. Né? E E eu tem não um posso... discernimento também, né? Porque é igual o oposto, né? Ah, então quer dizer que eu não posso confiar na bondade de ninguém agora, né? Aí você tá ferrado, né? Se Daí você for você se restringe à vida também, né? Sim, é o que Então eu tem estava um falando lado ou outro. ontem, né? No encontro sobre esperança. Você faz a sua parte, mas você tem que confiar no resto. Mas você só vai confiar depois que você faz a sua parte. Né? Não tem como confiar sem fazer a sua parte, ficar esperando que as coisas aconteçam, né? Sabe, pessoal, que nem eu falei assim, é muito raro maldade de graça. É muito raro. Geralmente, você quer ver um ato maldoso de graça que ia ferrar muita gente? Pega a chave do carro, vai num shopping e vai frisando e riscando todos os carros assim, ó, a ponto de marcar a lataria. Você vai ferrar a vida de um monte de gente. Porque quando dá o friso, sai caro, sabe? Mas você não vê ninguém fazendo. Você vê criança fazendo isso, mas quando a criança faz, por que ela faz? Para mostrar para o amigo que ela é poderosa. Sabe? Então, o cara, quando está vendendo algum entorpecente, não sei o quê, ele está pensando no dinheiro. Você entende? Não é um ato maldoso deliberado porque eu sou mal. É um ato maldoso que causa dano. Mas o que causa, a força motriz desse ato é ganho. Ou de respeito, ou de ascensão social, ou de, sabe, de aproximação das pessoas. Quantas pessoas não compram um carro porque ele vai ser mais aceito socialmente? E quem não pode? Então tem uma estrutura social perversa que promove algumas coisas. Eu não estou falando que é Não, certo. não que não exista uma maldade por prazer, assim. Eu faço Mas uma isso é coisa muito raro, Sussu. por gozo. Isso é muito Sim. raro. Essa maldade por prazer, que foi aquilo que você falou, geralmente é quando a identidade do outro me agride. Então ainda estou querendo me proteger. Sabe? E até em alguns casos, como serial killers e etc., se a gente for pegar a leitura do perverso, ele está querendo sentir alguma coisa. Me veio voltar a questão inicial de o que faz uma pessoa fazer uma maldade, como o experimento Milgram lá, né, dos choques, não sei se todo mundo conhece, né, onde a gente convida um voluntário a, a participar de um experimento e você vai acionar choques toda vez que a pessoa responder errado, né? E o choque vai aumentando se a pessoa responde errado um número de vezes. Aí a pessoa que tá dando choque sentiu o choque, o nível basal, né? Que já é um nível, assim, desconfortável de choque. Ou ele sabe que então, se ele for aumentando, o choque vai ficando mais sério, né? Eu acho que para explicar para o pessoal é assim, é um estudo que aconteceu, né, para tentar entender o porquê que as pessoas cometem alguns atos maldosos, né? Aí vem um voluntário e o outro voluntário não é voluntário, na verdade ele é um ator. E aí eles tiram no O cara que vai levar coroa, choque, né? O que vai É. exato, levar. eles tiram num cara coroa que não é cara coroa, quem vai levar choque e quem não vai levar choque. Então o ator, ele vai para levar choque. Só que a pessoa que vai entrevistar, ele recebe um choque só para ver como é. Aí ele vai para uma outra sala, né? E ele tem um aparelho na frente e aí ele faz uma pergunta. Se a pessoa erra, ele vai dando choque. Se a pessoa acerta, ele não dá choque. Só que o choque vai aumentando e ele escuta o grito da pessoa na outra sala. Então para ele está dando choque. Né? Daí o choque vai aumentando, 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 aumentando e chega uma hora que a pessoa começa a pedir, pelo amor de Deus, pare. Né? E aí tem um rapaz, o responsável pelo estudo, que está de jaleco, e aí a pessoa vira e fala assim:
olha, ele tá mandando parar. E o cara de jaleco fala assim, continua, continua. E chega uma hora que a pessoa nem grita mais, ou seja, parece que morreu. E é assustador, porque parece que 70% das pessoas foram até o final, né? Continuaram ministrando choque, mesmo achando que o outro desmaiou ou morreu do outro lado. E talvez foram poucas as pessoas que de fato questionaram e se negaram a continuar, né? Elas simplesmente foram obedientes ao experimento e eu diria escolhendo dar o choque até o máximo na outra pessoa, né? E o quanto a gente vive esse lugar, né? Talvez de formas inconscientes, a gente continua dando o choque e choques intensos em outras pessoas, até consciente, será que a gente dá o choque por estar submetido ou submisso a um sistema cultural ou de estrutura de relações, né? Acho que essa questão é. E o que poderia ou pode nos fortalecer desse lugar, né? De prevenir, eu diria, a gente se manter dando choquinhos nos outros, ou sem saber até. Eu acho que Quando eu compro a suco de conclusão que ele uva, chega, né? né? É isso. Quando eu compro suco de uva, Oi? eu tô fazendo isso, não tô? Eu acho que a conclusão que ele chega nesse estudo é muito isso, assim, de que quando você tem uma figura de autoridade que se responsabiliza pelo que você está fazendo, você transfere a sua responsabilidade para aquela pessoa. Então, você pode fazer um ato maldoso. Que ele fez esse estudo, né, para estudar por que as pessoas eram capazes de matar lá ou fazer aquelas atrocidades num campo de concentração. Então, esse é um dos resultados, né, que eu acho que é super interessante. É o que você perguntou, né, Sussum? Quando a culpa não é minha, eu vou fazendo porque eu me eximo dessa responsabilidade, né? Agora, eu acho que tem um outro ponto que é muito. Que, de novo, eu vou retomar isso, né? Porque, por exemplo, o que está na minha cabeça, né? Uma pessoa, sei lá, que abusa fisicamente, violentamente de uma outra pessoa numa situação de poder inferior, sei lá, de força, um homem que bate na mulher, por exemplo, né? Tem uma estrutura de poder que favorece com que isso aconteça. Então, não é só porque ele está atribuindo a responsabilidade a uma outra autoridade. E eu também não posso falar que necessariamente esse homem é mau, né? Mas ele tá defendendo o que ele acredita. Deixa eu terminar, Marcelo, porque eu tô afetada com isso hoje. Tenho, por exemplo, o que está favorecendo que isso aconteça é, por exemplo, ele talvez defender algo que para ele é importante. Sei lá, pode ter começado com um caso de ciúme, né? E ele acha que aí ele transfere a responsabilidade para aquela mulher como se ela fosse a culpada para justificar a agressão dele, né? Isso não quer dizer que seja justo, né? Então, eu acho que essa questão é muito importante. Então, eu acho que no final o resumo é essas duas coisas, né? De novo, do poder ou de defender o seu ego, né? Nesse caso aí da pessoa tá defendendo aquilo que ela acredita que é importante, mesmo usando de uma maneira extremamente violenta, E né? há grandes chances desse cara, Vivian, ele ter sido ensinado assim. Infelizmente, né, se a gente for pegar um tempo atrás, a fala era essa, né? Que o homem tem esse direito de usar da agressão para mostrar para a mulher que ela está errada. Isso remonta a outras. Eu vi, Sim. acho que é Coríntios 16:34, alguma coisa assim, que fala que a mulher não deve falar na igreja. Ela tem que ficar quieta, porque é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Então, se ela quer saber de alguma coisa, ela que pergunta pro marido. É uma sociedade patriarcal. Exato. Né? Então, talvez ele esteja reproduzindo o que ele chama de amor, talvez. Sim. De correto. Apesar de ser medonho, de ser horrível. Né? E a pessoa vai se perdendo nisso, né? Ela vai realmente acreditando. É muito bizarro, assim, né? Ah, Essas Vivi, eu coisas. já escutei, tipo, de mulheres falando que um homem bonzinho não é um bom homem para se casar.
Sabe? Então você acaba reforçando, às vezes, algumas estruturas. É. Né? O Eu machismo está presente em todas as vou estruturas. colocar algo que, ao meu ver, né, fortalece muito um senso de. Eu diria até tá se reforçando com esse boom de redes sociais e tal, e às vezes meio invertido, que é a gente ter clareza, acho que a gente já reforça isso quase todo episódio, né? A gente ter clareza dos nossos próprios princípios e perceber quanto a gente discorda de princípios que estão sobrepondo aos nossos pessoais, né? Então, eu diria que a gente tem uma confusão aí ainda. Muitas vezes, quando a gente não se dedica, eu diria que culturalmente a gente tem sido incentivado a se desenvolver numa conquista material, profissional, né? E menos no nosso desenvolvimento pessoal interior. E esse desenvolvimento pessoal interior pode trazer essa maior clareza e fortalecimento da gente, com a gente, discernir sobre o que é importante, o que são nossos valores de fato, né? E quando isso dissoa com um, um contexto de hierarquia de poder, tem gente que, não, eu discordo, eu vou sair desse sistema, desse lugar, dessa estrutura. Eu não concordo com isso. Eu não vou continuar alimentando isso. Mas às vezes eu nem tenho discernimento do que é importante para mim, eu fico submisso e fico refém daquilo. E por isso que eu continuo girando a máquina, independente do que está acontecendo. Não, eu estou aqui. Então, esse fortalecer esse contato eu diria, o interior, ou um desenvolvimento pessoal, né? Um autoconhecimento, vai trazer clareza e o que é de fato valioso para mim. Quais são os meus princípios de vida? Nas minhas relações comigo, nas minhas relações com as pessoas, nas minhas relações com a natureza, com os alimentos, com os objetos, né? Então, é um convite, assim, que é uma luz. Existe um caminho, né? Nem tudo está perdido. A gente tem muita força interna. Mas e se Mas seus sabe, princípios estiverem alinhados a isso que você acha que a gente é, está falando que talvez não seja justo, né? eu Assim, acho sei que a lá. saída é eu e o fora. Você entende? Porque só eu, nos meus princípios, eu posso gerar esse senso de cisão entre eu e o outro. Mas é um caminho, é importante, o que me guia. Mas o meu ponto é assim, sabe, é só todo mundo olhar a própria vida. Todo mundo aqui consegue pensar em alguém que foi muito importante para você ser a pessoa que você é. Todo mundo aqui, todo mundo que está ouvindo a gente, consegue pensar numa pessoa. Todo mundo aqui, se eu pegar e falar assim, me fala uma lição que você teve que você leva para sua vida toda. Todo mundo vai falar. Agora o questionamento é: e se eu não tivesse tido essa pessoa? E se eu não tivesse tido essa lição? Ou todas as pessoas que contribuíram para eu ser quem eu sou? Quem eu seria? Qual seria o meu olhar? E isso vai fazer com que eu me esparrame na natureza humana. Se eu tivesse nascido em alguns lugares, talvez aquilo que tivessem me ensinado seria a minha verdade. E em cima dessa verdade eu faria mal para mim. Então, o meu ponto, além desse olhar para mim, é o olhar para o outro. Porque essa conexão e entendimento não vai fazer com que eu concorde com o que o outro faça. Mas é uma coisa que eu sempre falo para meus alunos. Quando eu vejo o que está por trás da ação, o meu coração fica calmo. Quando eu olho só a ação, o meu coração fica agitado. Então, quando eu entendo os fenômenos e o que acontece com a vida, é mais fácil eu até ajudar para que não aconteça. Para que eu cuidar para que não aconteça. Né? Hoje, depois da Primeira Guerra Mundial, o que se fez com a Alemanha? Vocês vão pagar tudo de gastos que os outros países tiveram. E o alemão começou a morrer de fome. Ou depois desse dano, há um cuidado para que quando o país
perde uma guerra, ele não fique na situação que a Alemanha ficou, para que não gere uma outra Alemanha nazista. Então, quando eu entendo o que causa, quando eu entendo a natureza do ser humano, entendo o que me fez ser quem eu sou, inclusive buscar os meus princípios, é fácil eu entender os princípios do outro que é diferente de mim. Eu acho que Me essa veio, seria a grande. sim, me veio muito na sua fala, Marcelo, o quanto a gente pode. O que que acontece com a gente quando a gente vê a gente recebendo uma maldade, né? Assim, nossa, isso mal faço comigo, né? A gente sofre, é pesado, a gente fica num senso de justiça, de vingança, às vezes, né? De querer revidar, e mas depois vai passando o tempo. Eu acho que na sua fala me veio assim, o quanto a gente pode também ressignificar isso. E o quanto isso, de alguma forma, contribuiu com você ser e pensar do jeito que você pensa hoje. Ou o quanto isso te construiu e te engrandeceu, te fortaleceu nos seus próprios princípios, né? No seu olhar para a vida, né? Então, tem maldades que vêm para o bem, vamos dizer, a longo prazo, né? A curto prazo é duro, é difícil. Eu acho que se você consegue não se culpar por isso, aí é útil, né? Não se culpar e conseguir colocar um limite, né? Conseguir fazer algo que a pessoa vai se responsabilizar pelo que ela fez, aí sim pode ser benéfico, né? Porque senão eu tô contribuindo para esse lugar de que, tipo, talvez eu tenha merecido ter passado por essa maldade, né? Talvez. E porque quem sofre, né, um ato de maldade muitas vezes assim, é convencido, né, que tá errado, né, que tá errado mesmo. Então eu acho que é muito importante isso, assim, né, de sempre questionar essas coisas, né. Às vezes não te ajudou mesmo, às vezes só te prejudicou e ferrou com a sua vida e pronto, né? Assim, eu tô falando porque eu vejo, né, essas coisas assim acontecendo, então é muito complicado, né? Sabe, pessoal, eu acho que esse se esparramar no mundo e nessas situações, né, infelizmente, a gente não achou nenhuma estrutura que resolvia o dilema humano. O socialismo não funcionou, o capitalismo não funciona, o comunismo também não. A gente não acha nenhuma estrutura coletiva que realmente resolve. E eu acredito que a única saída é a individual, como você estava falando. E a individual gera o coletivo. Mas até para o meu individual é importante eu olhar o mundo, entender o mundo, para poder caminhar nele. Porque se eu não fizer isso, a raiva e o meu senso de justiça vai fazer com que eu acabe virando aquilo que eu condeno, muitas vezes. Que é o que a gente sempre fala, né? O sonho do oprimido não é resolver a opressão, né? É se tornar o opressor. E a gente vê essa estrutura porque ela vem desse senso de justiça e de correto, do meu eu, da minha identidade. O aferramento ao eu, né, no fundo. É, Então, ao ego. Né? Ao ego e ao pertencimento a um coletivo. Né? Então, eu acho que porque se a gente for ver todas as falas totalitárias que a gente tem hoje, que é meio eu e o outro, a gente não consegue entender a natureza do que é o outro. Eu já conversei com algumas pessoas que acham que quem é mal nasceu mal e não tem jeito, tem que matar, sabe? E aí, então, peraí, então acontecem umas coisas interessantes no mundo. E matar não é Porque, mal ou é bom, né? exato, não, além Vai ser bom, disso, né? Porque vai matar o tá mal. matando alguém mal, aí é bom, né? esse senso de justiça é muito complexo. E olha só que interessante, nos Estados Unidos, a mortalidade por arma de fogo, ela se equipara a um país de terceiro mundo. Você pega em sociedades europeias ou asiáticas, é quase zero a morte por arma de fogo. É quase zero. Então, peraí. Então no Brasil, nos Estados Unidos, no Panamá, no México, as pessoas nasceram mais más. Então essas tem que matar. Aquelas que não matam, então tipo, são melhores. Pessoal, não.
É a estrutura social, é a estrutura econômica, é o gap que tem, sabe? Tipo, só que as pessoas não conseguem olhar outra realidade. E por elas não olharem outra realidade, essa outra realidade machuca, é melhor exterminar. O pessoal agora ficou com curiosidade que eu não contei o, o fato maldoso que eu me identifiquei fazendo assim, e fiz muito, nossa, e faço muito. Se eu estou te conhecendo, no máximo, você saiu com seu cachorro e não pegou o cocô dele, cara. Isso é maldoso também, né? Brincadeira. Não, é, sabe um prazer de dar susto nas pessoas? Eu chegava assim de mansinho e dava susto. Assim. E eu me divertia com isso, eu me divertia dando susto nas pessoas. Será que é maldoso? Elas se divertiam ou elas ficavam traumatizadas? Ah, elas ficavam bravas. Algumas ficavam mais bravas, outras se divertiam. Mas lembrei desse. Acho que é um Ô, Sussumo, convite você para não todos vai pro nós. céu desse jeito, Sussumo. Quando você chegar na porta do céu e São Pedro falar assim, me conte o seu ato mais maldoso. Ah, eu assustava as pessoas. Ah, eu vou falar, não, então você Isso é não o que vai eu vou, entrar. isso que eu falei aqui, né? Ah, então tá Manter bom. minha Sim. postura. Tipo, não. Né? Mas a verdade é que um ato bondoso, altruísta e de ajuda, ele pode ser visto como um ato extremamente maldoso. Então, por exemplo, se você nega a droga para quem está na fissura, ele pode ficar com raiva e achar que você não está cuidando. A gente, quando era criança, a gente ficou com raiva dos pais inúmeras vezes acreditando que o que eles estavam fazendo era só um comportamento maldoso, porque a gente não conseguia entender. Então, não tem como, né? Se a gente for ver o que aconteceu na França agora, né, a questão da previdência privada, pessoal, é um fato, não tem jeito. Todos os países no mundo vão ter que repensar a previdência, não tem como. Sabe, em 2030, um terço da população brasileira será de idosos. Em lugares como a França é um quarto. Não, aqui vai ser um quarto, lá é um terço. Então, só que o que acontece? É maldoso, ó. Tem impacto com o capiroto, sabe? Tipo, então não tem, a ideia de bom e mal, ela não tem como acabar, porque depende do onde você está e qual é o seu ponto de vista. E vai aqui uma questão em cima do que você falou, né, Sussumo? Eu não sei nada da vida de ninguém que está ouvindo a gente aqui, mas eu posso afirmar que grandes crescimentos muitas vezes vieram depois de grandes sofrimentos. Né? Porque isso também faz parte da natureza humana. Se a gente for pegar quase todos os grandes nomes religiosos, houve um ponto de grande sofrimento e essa pessoa ela se desenvolve. Santo Agostinho, vários. Então, eu acho que isso a gente não consegue acabar porque faz parte do desenvolvimento humano. Mas o que a gente tem que buscar, na minha opinião, ainda bato nessa tecla, é um entendimento da natureza e do diferente. Só desse jeito é mais fácil caminhar para o respeito e para o entendimento. E não para aquela coisa olho por olho, dente por dente, que é uma coisa que a gente tem repetido, está fazendo desde o começo dos tempos. Também. Então, acho que esse é o convite, né? A gente se revisitar, perceber a nossa maldade interna, a nossa bondade também, a maldade dos outros, a bondade também, e da própria vida, né? Isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Se tiverem gostado, compartilhem. Sigam a gente aqui, se inscrevam no canal. E comentem também o que vocês acharam sobre isso, né? Comenta aí qual a sua maior maldade, se foi maior ou menor que a do Sussumo. Pode colocar só assim, maior ou menor, sabe? Tipo, vocês podem colocar aí o que vocês acharam desse nosso novo layout também, talvez seja interessante aí. Espero que vocês tenham gostado. A gente está tentando deixar cada vez melhor isso aqui. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais.